continuando, eu quero ler para vocês a carta que Jesus manda a João escrever à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso, que diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja de Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no início. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor: você odeia as obras dos inocolatas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aqui Jesus falando, ele diz, Jesus vê tudo que a gente faz. E ele vê o esforço daquela igreja, ele vê que aquela igreja sofreu pelo nome dele. O sacrifício que aquela igreja fazia, e por não tolerar também aquelas pessoas que se diziam apóstolos, mas na verdade não são. Jesus via tudo de bom que elas faziam, mas Jesus veio e falou para elas o quê? Confrontou. Mas eu tenho contra você só uma queixazinha: você abandonou o amor do início, você abandonou o primeiro amor, você agora está frio. Talvez Jesus poderia falar: você agora está fazendo as coisas no automático, porque você não faz mais por amor, sabe? Eu gostava quando você fazia por amor, quando eu via os seus olhos brilhar para fazer as coisas para mim. Então, que a gente possamos nos observar se a gente faz as coisas para Deus como a gente fazia antigamente, sabe? Uma das coisas também é você não se esquecer daquele amor, sabe? Que Jesus vem trazer sempre a sua memória, como foi, sabe? Aquele amor tão forte que você sentia e você, aquele lugar, aquele encontro, sabe? O Senhor sempre me lembra da onde eu estava quando Ele me encontrou, como foi, como o meu coração queimava por Ele. E Ele sonda o meu coração, os meus pensamentos, e Ele corrige, porque Ele não quer que a gente faça as coisas por fazer, Ele quer que a gente faça de todo o nosso coração e como do início, por amor a Ele. Então, eu vi um vídeo de uma mulher que ela falou assim, que acredito que vocês também já viram esse vídeo, que ela falou que ela prefere dar pra Deus a primeira fatia do bolo dela. Tipo assim, ela quis ilustrar que ela daria a primeira parte do dia para Jesus. A primeira fatia do bolo significava a primeira parte do dia dela. Ela separava para Jesus. E quando eu vi esse vídeo, Jesus falou: filha, tá certo. Ela não tá errada, não. É bom ela fazer isso. Porém, eu não quero só o primeiro pedaço do bolo dela. Eu quero o bolo inteiro. Ela não tá errada em me dar o primeiro, não. Mas eu não quero só o primeiro pedaço da fatia do bolo dela, não. Eu quero o bolo inteiro. E de você eu quero o seu bolo inteiro. Eu fui entender Jesus. Porque, tipo assim, parecia que Jesus era egoísta, falando uma coisa dessa. Ele falou: não, filha, eu quero estar em tudo. Eu quero estar em tudo que você fazer. Eu não quero que você tenha a primeira hora do seu dia comigo, começa comigo e depois me esqueça. Quantas pessoas esfriaram o amor com Jesus porque simplesmente deram para ele o primeiro pedaço e depois esqueceram do resto. Esqueceram que Jesus está em tudo, que ele vê tudo. Quantas pessoas sentam, dá a primeira parte para ele, entrega aquela primeira hora e depois vai viver como se Jesus não existisse, como se o Espírito Santo não existisse. Aí esquece do restante do dia que Deus continua com a gente. E ele falou pra mim: eu não quero que você me dê só o primeiro pedaço, não quero o seu bolo inteiro. Então talvez você também seja uma dessas pessoas que tem dado só o primeiro pedaço do bolo para o Senhor. Não é errado, mas também não é o que é certo a fazer. Você deve dar todo o bolo pra ele, sabe? Tá dando o primeiro pedaço? Continua dando o resto, dá tudo. Jesus quer tudo, e não por egoísmo. Jesus não é egoísta. É porque ele sabe que eu e você precisamos entregar tudo pra ele. Porque senão depois a gente tá o quê? Fria. A gente tá esquecendo ele, esquecendo do primeiro amor dele, esquecendo de viver intensamente pra ele. A gente dá só a primeira fatia do bolo e depois esquece do resto. E a gente vive como se ele não existisse o resto do dia. Reflita sobre isso. Ele não quer só a primeira fatia do seu bolo. Ele quer o bolo por completo.
Ele quer que a gente se entregue a Ele por completo, sabe? Uma das coisas que o Senhor me deu, Ele falou comigo, Ele meio que fala comigo também sobre canções, e Ele me deu uma canção que diz, volte ao primeiro amor, onde você me encontrou. Se você, aqui, Jesus fala para essa igreja, ó, vê onde você caiu, se arrependa e volta. Ele tá dizendo para mim e para você, não é pecado, não é errado você deixar de amar? Você não deveria. Mas já que não tá amando como antes, agora só se arrependa e volta a praticar a prática anterior. O que você fazia antes, naquele amor. É só voltar. Aqui ele diz pra essa igreja, volta a praticar o que vocês praticavam antes. Mas aqui Jesus está dizendo que tá vendo o que eles estão fazendo. Eles continuam fazendo coisas boas para Jesus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus está dizendo, volta a praticar o que você praticava antes. Então, Jesus não está falando do que eles estão entregando, Jesus está falando do que eles são. É tipo Jesus falando, eu tô vendo que vocês são isso aí, são legais. Vocês perseveram, vocês fazem coisa pelo meu nome. Vocês não toleram essas pessoas, porém, volte a praticar o que vocês faziam antes comigo, pra mim. Volta ao primeiro amor. Volta a fazer de coração, volta a amar fazer pra mim, volta a brilhar o olho quando faz as coisas pra mim. É Jesus falando, volta para aquele lugar, da onde o coração queima, da onde você ama Jesus de todo o teu coração, que tudo que você deseja é a presença dele. Onde você não se importa mais com as promessas, que se cumprir ou não, você continua amando ele.